Amado Pai, mais uma vez, juntos estamos aqui para estudar a palavra do nosso querido e amado Jesus. Que os nossos corações se abram para receber a sua palavra, para compreender o que elas nos queriam dizer. Que possamos, Pai, as partilhar da melhor maneira com os nossos irmãos, que as possamos pôr em prática todos os dias. Obrigado, amado Mestre Jesus, de todo o teu amor, de todo o teu carinho, em todas as tuas ações, em todos os teus gestos, em todas as tuas palavras que nos deixastes com tanto amor e dedicação, que elas possam reverberar em nossos seres, a cada vez que as possamos ouvir, e assim, embalados pelo teu amor, vamos estudar mais uma vez as tuas palavras, iniciando com tanto amor e carinho, mais uma vez um estudo. Que assim seja. A lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar, tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável, e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filho esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém,
não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias nos serão acrescentadas. Pois é. Linda história, né? Todo mundo esperando lá que a matrona fosse levar as joias e tal, né? E que lição Pegadinha. ela deu. E que lição, né? Ela deu, né? Levou apenas o bebê com mantimentos para os socorristas. Verdade. Só que uma vez eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa assim, né? Por questões de trabalho, muito, muito rica mesmo, assim, muito, muito rica, né? Não rica de milhões, rica de bilhões. E eu tive uma reunião dentro de um escritório. Na verdade, quando eu perguntei o que era, ele falou: aqui é meu family office. Family office era de fato um escritório com pessoas cujo trabalho era cuidar dessa fortuna dessa pessoa, né? E eu olhava assim em volta, falava: poxa, que bom, porque tá gerando trabalho, né? Por outro lado, eu olhava em volta e falava assim: nossa, quanto trabalho dá para você gerenciar tanta coisa física, né? Obviamente, longe dessa pessoa ser uma pessoa ruim ou nada disso, né? A gente precisa começar a transformar, né, esse preconceito de que ter dinheiro é uma coisa errada. Ter dinheiro são só pessoas ruins, né? A grande verdade é que a grande quantidade de dinheiro é uma grande tentação para que nós coloquemos em prática aquelas más tendências que talvez nós já trazemos de outras vidas, né? Que é se apegar demais ao material. Agora, quantas pessoas que não têm dinheiro, que têm dinheiro, né? E são muito boas e não são apegadas a ele, utilizam essa energia para gerar mais empregos, fazer doações, fazer boas ações e por aí vai. Então, eu acho que quando a gente olha para essa história, a gente deve ponderar, né? E falar assim: poxa, então quer dizer que já que o dinheiro não traz felicidade, eu não vou querer ter nada mesmo, eu vou gastar tudo como se não houvesse amanhã, porque no final eu não vou levar nada mesmo, né? Tem sempre as pessoas dos extremos, e nós gostamos muito, né, dessa questão, os extremos. Mas opa, peraí, né? Não é errado você ter dinheiro, você querer ter uma vida confortável, você querer dar uma vida confortável para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, né? E por aí vai. O errado é justamente você utilizar esse dinheiro de uma forma que seja para alimentar os prazeres que de fato não trazem felicidade a longo prazo, né? Que é justamente essa provocação. Mas eu acho que esse assunto é muito extenso, eu já falei demais, eu queria ouvir vocês, a opinião de vocês e as reflexões. Eu vou falar na mesma linha, no sentido que ele disse um espírito prudente. Aqui ele fala quase no fim um espírito prudente, porque nós às vezes andamos a correr atrás dessa riqueza e esquecemos do que é mais precioso para nós, para correr atrás do dinheiro, para correr atrás do poder, de um posto, esquecemos que temos às vezes filhos, um marido, uma mulher, alguém ao nosso encargo ou ao nosso redor, que deixamos-no de lado às vezes para ir atrás desse poder, e deixamos a nossa família, deixamos a nossa saúde, deixamos tudo, porque a gente sabe que tudo tem que ter um equilíbrio. E aqui neste texto a gente vê que ela não deixou o filho, então
faz lembrar, será que a gente quando trabalha demais não estamos a deixar alguma coisa de lado do nosso bem mais precioso? E então acho que faz refletir, tudo tem a sua medida, tudo tem o seu termo. Porque não vale a pena a gente querermos muito para um lado, porque depois no fim não temos. Ela deu o exemplo maravilhoso, ela levou o filho, mas os bens ela deixou-os no barco, para ela não foi importante, levou o filho, levou o alimento para ela e para eles, para o filho e que partilhou com todos, mesmo se ela tinha muita riqueza, ela preferiu partilhá-la, porque ela podia não ter partilhado, mas ela também a partilhou, e então mostra que nós devemos, com a nossa riqueza, saber partilhá-la com os outros e ter tudo o equilíbrio, porque se tivermos mais de um lado do que do outro, no fim não é essa a mensagem que Jesus nos veio trazer. Jesus veio nos trazer que temos o nosso equilíbrio e que temos que olhar para nós, mas temos que olhar para aqueles que nos rodeiam. Então, cada um as suas responsabilidades, se nós queremos realmente atingir o nosso bem-estar e o bem-estar dos outros. Por agora é só. Obrigada. Tem uma contrapartida, tem uma historinha, desculpe, Lili, que é ao contrário. Abre uma caverna e a mulher vê assim dinheiro, tesouros imensos. Aí uma voz diz para ela: tu pode pegar o que tu quiser em 5 minutos, mas não esquece o mais importante. Ela enche os bolsos, o avental e tudo. Aí a voz diz: a caverna está fechando. Ela sai disparado da caverna. Fechou a porta. Cadê o filho? Ela deixou o filho dela lá dentro. É o oposto da história dessa senhora aí, que primeiro pegou o bebê. Então ela fez a valorização diferente da senhora da história. Ela valorizou o material. Vocês estavam falando e eu me lembrei da minha época de estágio. Nós estávamos numa vila muito pobre, na cidade. Fomos fazer uma visita numa casa. Daí a senhora disse: eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu só tenho água. A gente se olhou meio assim, vai saber e tal, né? Pelo amor de Deus. Foi o balde mais lindo que eu vi, porque ele estava transformado num espelho, tão limpinho, coberto com um pano branco. Branquíssimo, acho que eu nunca mais vi um pano tão branquinho, um pano de prato. E a canequinha também, gente, brilhando. E ela tirava com uma canequinha de dentro do balde, servia a outra canequinha e nos alcançou. Foi a melhor água que eu tomei na minha vida. Porque ela não tinha nada, ela só tinha água, e ainda naquelas condições. Foi assim uma lição, nós estávamos em 4, eu acredito que as outras 3 não esqueceram essa lição também. Pobre, que coitadinha, não tinha nada. Mas tinha a melhor água do mundo e nos ofereceu. Esse é um verdadeiro tesouro. Foi a melhor água que eu tomei na minha vida. Obrigada. Eu durante a leitura, eu estava refletindo sobre a questão, no final ali, principalmente, me veio esse pensamento de que a gente nunca pode julgar, porque a gente não sabe de onde vai vir o socorro, né? No final ali, a gente vê que durante a história é narrado que as pessoas sempre olhavam para ela com muita reverência, né? Porque era uma pessoa que estava ali sempre com joias, sempre brilhando. E normalmente, quando a gente vê uma pessoa com muita pompa, né? Muita joia, a gente logo pensa, é uma pessoa materialista, é uma pessoa que só dá importância para o material, para o possuir, para o ter. E no final da história,
as pessoas foram socorridas pelo alimento que ela trouxe para si. Né? Então você vê, talvez a história não conta, mas talvez a única pessoa que lembrou da necessidade de alimento, né, para si, para partilhar, foi ela. E ela se lembrou do mais importante, como vocês bem mencionaram, que foi o filho. Né? A riqueza, como ela mesma disse, o seu maior tesouro, ela salvou, que foi o filho. Então a gente vê que, às vezes, a gente não pode ficar julgando as pessoas pelas aparências, porque a gente não sabe como a pessoa é realmente no seu interior, tanto para um lado quanto para o outro, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que a gente, essa pessoa é uma santa, é uma pessoa maravilhosa, pura luz, mas a gente não conhece o interior da pessoa, né? Então, é um lembrete que a gente não pode se apegar a julgamentos, né, para fazer mal da outra pessoa, mas também de que a gente não deve se apegar na outra pessoa, porque suponhamos que ela não tivesse levado alimento. A gente não tem muito detalhe da história, né? Mas que ela não tivesse levado muito alimento e que ficassem ali à deriva, né, no mar, por exemplo, sem socorro. Eles iam morrer de fome, porque ninguém parou para pensar no seu alimento. Então, é importante a gente pensar em todos os momentos o que é mais importante para nós, né? Para a nossa sobrevivência física, mas também a sobrevivência espiritual. Né? O que é de importância para a gente manter e como que a gente pode fazer para ajudar o outro, né? Então foram algumas das coisinhas que eu fiquei refletindo durante a leitura que foi complementando aí enquanto vocês estavam falando. Nossa, reflexões muito, muito lindas mesmo, né? Essa que você trouxe, Lili, do julgamento é incrível, né? Porque é dos dois lados, né? Às vezes a gente julga uma pessoa com muitas posses ou muito dinheiro como materialista, e geralmente, né, como na história da Vânia, a gente julga que todo mundo que é pobre tem um coração lindo, limpinho, maravilhoso, porque é humilde e tal, né? A gente precisa parar de condenar um lado e romantizar demais o outro lado, né? E entender que nós somos espíritos criados todos iguais, né? Que estamos temporariamente encarnados em determinada condição, mas que no final do dia, né, vamos voltar para o mesmo lugar, e o que nós vamos levar lá para o outro lado são simplesmente as nossas experiências, as nossas virtudes, os nossos defeitos, e o quanto nós conseguimos efetivamente melhorar, né, a cada encarnação. Então, durante a fala da Elizabeth também, me veio um pensamento aqui, né, uma reflexão, que no final do dia, né, para o espírito, o bem mais precioso, o nosso bem mais precioso hoje é a vida, né? Então nós devemos utilizar todos os recursos materiais que nós temos com inteligência para que nós possamos experienciar a nossa vida da melhor maneira possível, que Jesus nos propõe e nos ensina, né? É nós voltarmos para o lado de lá melhores do que nós chegamos. Então, se os recursos que nós temos são utilizados para tomar mais tempo da nossa vida e mais energia, talvez não seja tão bom ter tantos recursos assim, né? Agora, se a falta de recursos também está prejudicando demais a nossa experiência de vida, etc., também não é tão bom estar do outro lado, né? Então, o caminho talvez seja o caminho do meio mesmo, o equilíbrio. Nós sabermos utilizar da melhor maneira possível aqueles recursos dos quais nós dispomos para vivenciarmos a nossa vida, para vivermos de fato, né? Para evoluirmos de fato. Então, devem ser sim escolhas conscientes, né? Escolhas maduras, escolhas ponderadas, e, obviamente,
calcadas ali, né, na fé, nos melhores sentimentos da emoção, mas sem também aquelas paixões, aqueles extremos que geralmente a gente costuma ter, né, nas discussões desse tipo de assunto, né. Uma coisa, reflexões aqui até mais profundas, mais complexas aqui, que eu trago, mas que no final é porque a gente acaba pensando bastante nisso, né. Legal, pessoal. Vocês têm mais algum ponto? Podemos finalizar. Então tá bom. Bom, queria agradecer pela oportunidade dessas discussões, dessas reflexões, a Vânia, a Elizabeth, a Liliane, a todos vocês que nos assistiram, que nos escutaram. Esperamos que essas reflexões possam trazer para vocês também outros pensamentos e outras reflexões. Nós gostaríamos muito de escutá-los também e ouvi-los para aprendermos todos juntos. Então deixa aqui nos comentários, caso vocês queiram deixar algum pensamento em relação a esse assunto. Pedimos também que dê o like e que encaminhe esse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar também desse tema, desse assunto, desses ensinamentos de Jesus. Então é isso aí. Nos vemos na leitura do próximo capítulo, que será o capítulo 45. Um abraço a todos, fiquem com Deus.